Graça e paz, amados, estamos aqui nessa quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, para mais uma live, e hoje a terceira parte do seminário Fundamentos da Fé Cristã. Eu quero aqui cumprimentar meus amados, minhas amadas irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu, mais um dia na presença dEle, mais um dia de vida. O Senhor nos sustentou, o Senhor supriu tudo na nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós, né? Como diz Isaías 64, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus, né? E eu quero aqui convidar você que está participando desse seminário a fechar os seus olhos, una a tua fé com a minha, e nós vamos fazer uma oração a Deus, pedindo que o Senhor abençoe esse momento que nós vamos ter juntos, que o Senhor revele a sua palavra ao nosso coração, que o Espírito Santo traga vida à sua palavra, vivifique a palavra, confirme a palavra, que a palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Pai querido, Pai glorioso, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, agradecemos ao Senhor pela Tua fidelidade, agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu e pela rica oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui, Pai, através da internet, para ministrar a Tua palavra e receber, Pai, a palavra do Senhor nos nossos corações. Senhor, fala com cada um nessa noite e confirma a Tua palavra, Pai, com sinais e maravilhas. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Então, nós nesse mês de janeiro estamos dando um seminário, né? O seminário Fundamentos da Fé Cristã. Hoje é a parte 3. Eu só vou repassar, né, os 2 primeiros capítulos que nós ministramos anteriormente. O primeiro, capítulo 1, sobre a importância da fé na vida cristã, né? Hebreus 11:6 é o texto base, clássico, né, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós também falamos que é por meio da fé que nós somos salvos, né? Efésios 2, verso 8 e 9, que nós vencemos o mundo através da fé, 1 João 5,4. Jesus também disse em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Também Marcos 11, 22 em diante, que através da fé você remove montes, suas orações são atendidas, né? Os sinais seguem aqueles que creem, Marcos 16, do 15 ao 20, João 14, 12, ele diz, se tu creres farás obras que eu faço e obras ainda maiores. Então a fé, né, ela é extremamente importante, entendeu? Glória a Deus por isso, né? Agora, veja bem, nós também falamos na terça-feira, dia 11, né, sobre a definição de fé, aprendendo o que é fé, né? Com base em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
né? E a certeza de fatos que não se veem. Coisas que se esperam são as promessas, que nós confiamos e esperamos que Deus irá cumpri-las na nossa vida. E fatos que não se veem é tudo aquilo que Cristo já consumou, já realizou em nosso favor na ocasião da sua morte substituta na cruz do Calvário. Então essas duas verdades compõem a fé, né? As coisas que esperamos, que são as promessas, e há mais de 8.000 em toda a Bíblia, e nelas nós temos o sim, 2 Coríntios 1:20. Os fatos que não se veem são os fatos redentores, consumados por Jesus, e também as verdades objetivas da palavra, né, que declaram tudo o que somos em Cristo, o que temos em Cristo, o que podemos em Cristo, onde estamos com Cristo e para onde iremos com Cristo, né? Se nós meditarmos de dia e de noite nessas verdades, que estão todas divididas por assuntos no MD, né? Nós vamos edificar a nossa fé e vamos, por meio dessa fé, viver à altura da nossa herança em Cristo, viver à altura de tudo que Cristo realizou e consumou, né, em nosso lugar na cruz do Calvário. Olha aí que maravilha, né? Glória a Deus por isso, glórias a Deus, né? Falamos sobre Abraão com base em Romanos, capítulo 4, dos versículos 17 até o 22, né? Que Abraão é o pai da fé, né? E que ele exerceu essa fé e por isso recebeu o filho da promessa, Isaque, né? E se tornou pai de multidões. E até hoje, depois de milhares de anos, Abraão é lembrado em todos os lugares como um referencial de fé, de confiança em Deus e na sua palavra. Glória a Deus por isso, né? Bom, hoje é o capítulo 3 desse seminário. Hoje nós queremos, com base em Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49, falarmos sobre o firme fundamento. O firme fundamento. Eu vou ler, tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas 6, 46 ao 49 diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, mas não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela, e logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então aqui nesse texto, né, nós aprendemos através do ensinamento de Jesus sobre a importância de você, como cristão, construir a tua fé sobre um forte alicerce da palavra de Deus. Ele ensina aqui, né, do construtor prudente, que ao edificar a sua casa, de maneira diligente, né, ele cavou e abriu uma profunda vala, e sobre essa vala ele lançou o alicerce da sua casa. E o que nós aprendemos com isso, né? Que a segurança e a estabilidade de uma casa está no alicerce, né, na fundação. Pois é esse alicerce, é essa fundação que sustenta todo o peso da edificação e que resiste às tempestades, né, os ventos fortes, entendeu? Então, quando se trata de alicerces,
né? A palavra-chave é: jamais economize recursos, né, ao preparar o alicerce de uma casa. Agora, o que esse texto ensina também? Que existem dois tipos de construtor. O construtor prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e o construtor imprudente, que edificou a casa sobre a areia, sem alicerces, né? Então, o que a gente tem visto? A fé de muitos cristãos tem se desmoronado por falta de um forte alicerce sobre a palavra de Deus, né? Então, esse assunto de alicerce é um assunto extremamente importante. Nós não podemos, né, ser displicente, ser negligente quando o assunto é o alicerce que vai sustentar a edificação da nossa casa espiritual, da nossa fé, né? Então, o primeiro alicerce é o alicerce, é o fundamento da rocha, né? A palavra de Deus, ela é comparada a uma rocha, né? E é um alicerce inabalável, onde a nossa casa espiritual tem que ser edificada. É o firme fundamento que mantém a nossa fé inabalável no meio da adversidade. Olha o que diz o Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Se a palavra está para sempre firmada no céu, nós podemos deduzir que não há nada nessa terra que vá alterar a essência do que Deus diz na sua palavra, entendeu? Nada muda a palavra é imutável, ela é inalterável, e é sobre esta palavra, é sobre essa rocha que nós devemos edificar a nossa fé, construir o nosso alicerce espiritual. Mas tem também o alicerce da areia, né? Essas emoções, a areia, na verdade, são nossas emoções negativas, né? De você nunca deve edificar a sua fé sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. As emoções mudam a todo tempo, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Por isso que é interessante você notar nesse texto que diz que o construtor, ele cavou, abriu um profundo alicerce, até que lá no profundo ele achou a rocha. Quando ele achou a rocha, foi lá que ele lançou o alicerce e construiu sua casa espiritual, construiu sua vida cristã, construiu seu relacionamento com Deus, construiu a sua fé. Isso é importante, né? Por isso que nós devemos, a arte de cavar fundo significa passar tempo a sós com Deus. Construir a casa sobre a rocha é a prática da palavra. Quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais profundo você cava na rocha, entendeu? E mais forte vai ser o teu posicionamento de fé, mais inabalável vai se tornar a tua fé, entendeu? E você vai ser uma pessoa constante na fé, entendeu? Cuja fé está edificada na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso que Tiago 1, a partir do 21, diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus no nosso coração e devemos praticá-la e não ser apenas ouvinte, enganando a nós mesmos. Ele diz que quem ouve a palavra e não pratica, engana a si mesmo. É como um homem que olha o seu rosto no espelho, logo vê sua aparência, mas ao sair da frente do espelho, logo se esquece como era a sua aparência. Infelizmente, né, há muitos que ouve, aprende, vem para os cultos, vai para a célula, vem para o seminário, ouve a palavra, mas não coloca em prática.
então a sua fé está sobre a areia. A areia é a falta de prática da palavra. A areia são as emoções negativas. A areia é a falta de uma experiência real, de uma experiência profunda com Deus e com a sua palavra. Agora, a rocha é a prática diligente da palavra. A rocha são as experiências que você vai tendo com Deus, na medida em que você vai caminhando com Ele, na medida em que você vai andando em comunhão com Deus, na medida em que você vai andando em intimidade com Deus, na medida em que você vai praticando a palavra de Deus, você vai construindo a sua vida espiritual, vai construindo a sua vida em Deus no alicerce, na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso que, nós precisamos praticar diariamente as leis espirituais da comunhão, para construir o nosso relacionamento com Deus sobre o que Ele diz na sua palavra, e não sobre o que a gente vê, sobre o que a gente ouve e sobre o que a gente sente. A verdade a nosso respeito não é o que a gente vê, não é o que a gente ouve e não é o que a gente sente emocionalmente. A verdade a nosso respeito é o que Deus declara em sua palavra. E é dessa forma que a gente precisa edificar a nossa fé, praticando a oração no Espírito, orando em línguas de dia e de noite, de dia e de noite. Pois quem ora em línguas, diz 1 Coríntios 14, edifica a si mesmo, orando os mistérios de Deus, sendo ajudado pelo Espírito Santo nas suas fraquezas. Além da oração em línguas, examinar as Escrituras. João 5,39, Jesus diz: examine as Escrituras, porque você vai achar nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Depois que você examinar as Escrituras, aí você vai aprender a meditar sobre a verdade revelada, de dia e de noite, de dia e de noite. Na medida em que você medita sobre a palavra vai renovar o seu entendimento, libertando a sua mente de pensamentos negativos. A palavra vai prevalecer também no teu coração, crescendo, se multiplicando, prevalecendo, vai edificando a fé, destruindo a dúvida, a incredulidade, o medo, a ansiedade, Como que você medita na palavra? Em primeiro lugar, praticando as ações de graças, agradecendo a Jesus por tudo que Ele já fez em teu favor há 2000 anos atrás, ao morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ao ressuscitar para a nossa justificação. Além das ações de graça, você também vai confessar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus com a tua boca, declarar o que Deus diz. A confissão da fé cria uma realidade, fazendo com que ela se cumpra na nossa vida. Além disso, além da confissão e das ações de graça, outra maneira de você meditar na palavra é louvando a Deus. Louvar é exaltar a Deus. Louvar é você exaltar o poder de Deus. Louvar é você glorificar a esse Deus, E também a adoração pessoal. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, na adoração pessoal, Você vai adorando ao Senhor, você vai declarando tudo que Cristo é, tudo que Deus é, tudo que o Espírito Santo é, e dizendo a Ele o quanto você o ama. Então, na medida em que você ora no Espírito, na medida em que você examina as Escrituras, na medida em que você medita sobre a verdade revelada pelo Espírito Santo, como? Confessando a palavra, praticando ações de graça, o louvor e a adoração, o que vai acontecer? Você vai estar cavando, abrindo uma profunda vala, e sobre essa vala, lançando o alicerce da tua fé sobre a rocha,
que é Jesus, a pedra angular. A palavra de Deus é a rocha que sustenta a nossa fé, né? E isso é maravilhoso, isso é glorioso, entendeu? Né? E na medida em que você aprofunda a prática na palavra, aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você sente não vai ter o poder de influenciar você negativamente. Você vai viver por fé e não por vista. E quando você enfrentar uma luta, enfrentar uma adversidade, você vai se firmar sobre a palavra, você vai se posicionar sobre a palavra, você vai rejeitar o medo, a dúvida, a incredulidade, o desânimo, você não vai murmurar, você vai continuar louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando ao Senhor, exercendo a sua fé e recebendo a vitória na sua vida, recebendo o milagre na sua vida. Né? Olha que interessante. Um dia, Jesus disse assim para os discípulos: olha, vocês são meus discípulos, né? Mas quando eu for preso, vocês vão me abandonar, vocês vão se escandalizar. Aí Pedro tomou a palavra e disse: mestre, ainda que todos eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. E se necessário for, eu morrerei contigo. Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro: Pedro, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Pedro disse assim: jamais eu farei isso, Senhor. Passados dias, Jesus estava no jardim do Getsêmani com os discípulos, e então vem Judas, o discípulo traidor, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ele vem com os fariseus, os líderes fariseus, ele vem com os soldados do templo, e eles prendem a Jesus. Ele dá um beijo, identificando Jesus, né, aquele beijo da traição. E Jesus é preso e é levado lá, né, para o sumo sacerdote, para ser julgado pelo sinédrio. E Jesus está ali sendo julgado, e uma vez condenado está ali no pátio, sendo chicoteado pelos soldados, apanhando. E ali tem um grupo de pessoas ali assistindo aquela cena, e Pedro está ali se aquentando na fogueira. E uma pessoa vai e identifica Pedro como discípulo de Jesus. E a pessoa disse: olha, você é um deles, eu te conheço, eu já te vi com Jesus. Jesus olha e diz: olha, eu nunca vi esse homem, eu não conheço. Aí Pedro sai de perto, né? Vai para um outro lugar, lá uma mulher o identifica. E ele também nega a 2ª vez. Aí Pedro sai de perto, vai para um outro canto, uma outra pessoa identifica Pedro, né? E Pedro nega novamente, dizendo: olha, eu nunca vi esse homem. E quando Pedro faz isso, o galo cantou, diz o texto. E quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus, e naquele exato momento, Jesus olha para Pedro, aquele olhar que fala mais do que 1000 palavras, aquele olhar penetrante de Jesus, né? E então Pedro sai correndo para chorar envergonhado da sua covardia, entendeu? Ele havia dito: jamais te negarei. Só que na hora do aperto, na hora do medo, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Jesus o perdoou depois, né? Mas por que nós estamos falando isso? O que faltou para Pedro naquele momento? Esse forte alicerce. Pedro conhecia Jesus, né, superficialmente. Passado anos, Pedro recebe o novo nascimento, Pedro recebe o revestimento e o poder do Espírito Santo. Pedro começa a orar em línguas,
Pedro começa a meditar na palavra, Pedro recebe a revelação da palavra, Pedro começa a operar sinais e maravilhas no nome de Jesus. E então esse mesmo sinédrio prende a Pedro e o leva para ser ameaçado, interrogado. E eles ameaçaram Pedro e disseram: não queremos mais que você fale no nome de Jesus. Pedro olhou para eles e diz: olha, mais convém obedecer a Deus do que a vocês. E eu não posso deixar de pregar, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, né? E eles bateram em Pedro ali, castigaram Pedro e soltaram Pedro, e Pedro saiu feliz, né? Por ter sido digno de sofrer perseguição pelo nome de Cristo. Que mudança na vida de Pedro, né? Um homem que foi covarde, negando a Jesus, agora se transforma numa rocha, se transforma num homem corajoso, num homem valente, num homem que estava disposto a morrer pelo nome de Jesus. Portanto, eu quero aqui encerrar esse capítulo 3, exortando você a praticar a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, começaram bem, mas abandonaram a fé, se apostataram da fé, porque não tinham um forte alicerce na palavra de Deus. E por que não tinham um forte alicerce na palavra de Deus? Porque não praticam a palavra, não têm relacionamento com Deus, não têm prática da palavra, conhece a Deus de maneira superficial, conhece a Deus só de ouvir falar, né? E isso, infelizmente, nós temos visto muito no meio da igreja. Crentes que têm uma fé fraca, uma fé superficial, né? Por qualquer razão estão desanimando na fé e estão murmurando e abandonando o seu posicionamento. Por isso que nós precisamos, né, seguir a recomendação do apóstolo Tiago, praticando a palavra de Deus de maneira diligente, para que a cada dia a nossa fé vá se aprofundando, vai se enraizando na palavra e a gente possa crescer no posicionamento, na fé, para que não aconteça aquilo que está na parábola do semeador, em Mateus 13, verso 20 e 21, que os que caiu no solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas a alegria dura pouco, porque vinda a perseguição e a angústia por causa da palavra, logo abandona a sua fé, né? Logo desmorona, porque é uma árvore sem raiz, é uma casa sem alicerce. Duas coisas perigosas aí, uma árvore sem raiz e uma casa, um edifício sem alicerce. E é a mesma coisa um crente que não pratica a palavra, que não tem uma vida real com Deus, né? Então a sua fé é muito superficial, entendeu? E ele acaba não perseverando na fé, ele acaba abandonando a fé no meio do caminho. E Apocalipse é claro, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Vocês gostaram aí? Comentem aí, façam os comentários. Vocês gostaram do capítulo 3? Foram abençoados? Estão gostando do seminário? Eu quero pedir também que vocês compartilhem os vídeos, né? Vamos compartilhar os vídeos aí, para a gente espalhar esse ensinamento, né? Nas redes sociais. Manda para os seus amigos também no WhatsApp. Vamos espalhar a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Olha, bastante gente aí querida participando, né? A Maria Dorotel, Maria, estamos esperando você domingo, hein? Domingo agora nós temos um culto maravilhoso, que é o culto de celebração com o tema Cumprindo as Expectativas de Deus, parte 2. E de manhã nós temos o treinamento para a célula. Não faltem os líderes, vice-líder, anfitrião, novos candidatos aí, né?
domingo às 8 da manhã, esse domingo agora. A Mislene, um abraço aí, Mislene. Maria Aparecida, glória a Deus. A Letícia e o Jarbas, o Maluí, a Zeneide, a Tereza Magalhães, irmã Tereza, a Branca Oliveira, glória a Deus, Branquinha, o Daniel Pinheiro, a minha mãe querida, mãe, em nome de Jesus, receba a tua cura. Daqui a pouco nós vamos orar. Una a tua fé com a minha. Luzineide, glória a Deus. Muita gente querida aí. Sueli, Linaura, a Eliana Damasceno, glória a Deus. O Claudião, né, Claudião? Glória a Deus. Marcele, glória a Deus. Amém, gente? Você está pronto aí para receber os milagres de Deus, as bênçãos de Deus? Jesus diz, tudo é possível ao que crê. A dúvida é uma seta que o diabo lança na nossa mente, sabe? E acompanha emoções negativas. Só que a gente não é obrigado a aceitar a dúvida. Quando a dúvida vier, a gente tem que rejeitar, entendeu? E eu vou orar agora e quero que você una a tua fé com a minha. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, nós agora nos colocamos diante da tua presença, em nome de Jesus, para orar por cada um que está agora nos assistindo e participando desse seminário, dessa live. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada pessoa diante de ti, aqueles que estão enfermos, sofrendo de enfermidades nos seus corpos. Pai, que o Senhor envie teu anjo agora, toque nos corpos agora, toque na minha mãe, Senhor, arranque esse sintoma de gripe, essa virose, Pai, essas dores que ela está sentindo, essa febre, Pai, manifesta o teu poder curador no seu corpo agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda enfermidade saia, que todo aquele que está sofrendo desse vírus da Covid, o vírus da influenza, esse H3N2, Pai, seja qual for a enfermidade, que o Senhor manifeste o teu poder, manifeste a tua glória, que o Senhor venha abrir também portas de emprego, que o Senhor venha suprir suas necessidades, que o Senhor venha salvar, transformar, curar e libertar, que o Senhor venha derramar do teu amor, da tua paz, da tua graça e do teu poder. Pai, eu profetizo sobre cada um as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança, os milagres do Senhor. Eu oro e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Eu quero aqui me despedir nesse momento, né? Novamente convidando os irmãos, né, a compartilhar desse vídeo. Compartilha, vamos estar passando aí para os amigos, parentes, compartilha nas redes sociais. E domingo às 8 da manhã aguardo vocês aqui sobre o treinamento de célula, anfitrião, líder. E domingo às 6 da tarde o nosso culto de louvor e celebração ao Senhor, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs, amo a todos, e eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe.